Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Caminho ele não sai. Enfermidade o tenta abater, mas quando não consegue orar, ainda de joelhos, ele consegue gemer. E ele chora, e Deus entende, Deus manda força e ele segue em frente. E ele vai, cerra o punho, vai em frente do inimigo e vai. E se não sair, vai ser atropelado. E ele entra no fogo, atravessa o mar vermelho, enfrenta o leão. Com queixada de jumento, vence multidão. E se o mar não se abrir, ele passa por cima. E ele vai, erra o punho, vai em frente do inimigo e vai. E se não sair, vai ser atropelado. E ele entra no fogo, atravessa o mar vermelho, enfrenta o leão. Com queixada de jumento, vence multidão. E se o mar não se abrir, ele passa por cima. Olha com carinho e o guarda lá de cima. Toda vez que ele chora, vem um anjo e traz vitória. Jesus manda e Deus assina. E ele vai, cerra o punho, vai em frente do inimigo e vai. E se não sair, vai ser atropelado. E ele entra no fogo, atravessa o mar vermelho, enfrenta o leão. Com queixada de jumento, vence multidão. E se o mar não se abrir, ele passa por cima. E ele vai, cerra o punho, vai em frente do inimigo e vai. E se não sair, vai ser atropelado. E ele entra no fogo, atravessa o mar vermelho, enfrenta o leão. Com queixada de jumento, vence multidão. E se o mar não se abrir, ele passa por cima. E se o mar não se abrir, ele passa por cima. E se o mar não se abrir, ele passa por cima. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, uma ótima noite para mim,
com certeza desejando uma excelente noite para você, a você que nos ouve exatamente no município da Serra, pelos nossos sistemas de rádio via cabo, a você que está em Balneário de Carapebus, a todos que nos ouvem no bairro de Taboazeiro, a você que está nos ouvindo em Planalto Serrano, a você que nos ouve no bairro de São Cristóvão, e com certeza a você que está em Taquaraú, a você que está em Colina de Laranjeira, a você que está em Marianilbe, a todos que estão nos ouvindo no bairro de Jardim Bela Vista, e você lá da Vista do Mestre, e com certeza a todos que estão na praça pública, a todos que estão exatamente neste momento fazendo a sua caminhada, a você neste momento que está também sentado no banco da praça, esperando este grande momento. Queremos desde já agradecer a Deus por mais um dia que Deus permitiu que eu pudesse estar aqui. E da mesma forma quero agradecer a Deus que você também possa estar aí. Em qualquer lugar, em qualquer ponto de ônibus, a você que está exatamente também na sua casa, assistindo o programa Falando de Jesus pelo site, ou aliás, ouvindo o programa Falando de Jesus pelo site www.radiopopular.net.br. E você também, se você acessar, você pode nos assistir ao vivo, o programa Falando de Jesus, pela nossa web TV, ok? É só lá na página do lado esquerdo, em cima, você abriu a página da rádio, clica lá, assista agora e você com certeza vai assistir ao vivo o programa e também ouvir a palavra de Deus aqui direto do estúdio central da Rede Popular de Rádio, transmitindo em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Ilha, a você que está exatamente com a Rádio Popular Estúdio 2, 3, a você que está aí na Rádio Educadora Talento, a rádio também, a Rádio Cultura, Rádio Fonte, mas também não podemos deixar de falar que nós estamos em conexão com a Rádio Cultura es.com.br, né? A rádio online www.radiocultura.com.br. Agora na Serra são 17h59, 17h59 já está presente no estúdio da Rede Popular, o mensageiro portador da Palavra de Deus nesta noite de sábado, que Deus nos abençoou com um dia maravilhoso, eu espero que para você também foi, independente se você trabalhou ou não trabalhou, independente se você teve problema ou não teve problema, independente de tudo. Se você está ouvindo, está nos ouvindo neste momento, que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando e com certeza convidando a você para emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração e deixar que Deus fale comigo e Deus fale com você, ok? Agora na Serra são 18 horas, uma ótima noite. 6 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.
família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Gostaria de externar uma boa noite a todos os ouvintes dessa rádio, a todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus,
e vos saudar na paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Paulo Carvalho, servo de Jesus Cristo e mensageiro da palavra de Deus por misericórdia nessa noite. Importa que o Senhor cresça e nós diminua na presença dEle. Eu creio que Deus irá falar o meu e o teu coração nessa noite. Eu venho dar uma saudação especial aos irmãos do Planalto Serrano, que estive ministrando na terça-feira ali, numa Assembleia de Deus que fica de frente a um campinho de futebol. À noite, na terça-feira, uns irmãos que me receberam muito bem, muito receptivo. Que Deus abençoe os irmãos ali de Planalto Serrano e todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, Taquara 1, Taquara 2, a todos aqueles que estão prontamente para ser ouvinte da palavra de Deus nessa noite. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção, com as bênçãos do céu. Que o Senhor visite o teu coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu convido a todos, por favor, que abram as vossas Bíblias, a réplica sagrada, no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, o versículo 11, versículo 20, 21 e 22. 1 Samuel, capítulo 4, Velho Testamento, versículo 11, 20, 21 e 22. Diz assim: foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Versículo 20. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam o parto: não temais, pois tiveste um menino. Ela, porém, não respondeu, nem se fez caso disso, mas chamou o menino Icabol, ou em outras traduções diz Icabode, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isso ela disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amados e queridos ouvintes dessa noite, eu, ao receber esse convite, tenho uma grande simpatia por o nosso amigo Djalma, e ele me convidou e sempre tive pronto para obedecer e atender a voz do Senhor, e não poderia deixar de vir hoje aqui para ministrar a palavra de Deus. Então, como mensageiro do Senhor que sou, por misericórdia, eu pedi que o Senhor me revelasse uma palavra, porque eu tenho certeza que muitos pregadores, claro que nós não iremos mencionar nomes porque seria antiético, e eu não estou aqui para isso, levam uma palavra que vai ser apenas favorável àquilo que o povo quer ouvir. Mas eu tenho certeza que, assim como eu fiz, outros mensageiros também o fazem, clamam o Senhor, para o Senhor revelar a sua doce e vontade, para que a sua palavra seja soada, não como o pregador gostaria de falar, mas como o Senhor tem para falar. Porque quem manda é o Senhor. Nós somos apenas uma voz e somos usados para que a nossa boca seja instruída de palavras que venha ao coração do pecador, ao coração do aflito, ao coração do necessitado, ao coração do oprimido e ao coração daquele que clama. Então eu pedi ao Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, aquele que está sentado na sua Shekinah de glória, e disse: Deus, o Senhor, como de outras vezes, me revela a tua palavra, porque eu não quero fazer a minha vontade, que seja a minha vontade, que a minha vontade ela não prevaleça, mas que a tua vontade venha prevalecer sobre a minha vida e sobre o teu povo. Então essa palavra Deus me deu
ainda nessa tarde. Deus poderia ter me dado, assim que eu tive o convite, mas eu aprendi uma coisa com Deus, que nós não damos ordens em Deus, nós não mandamos em Deus. E Deus, Ele fala a hora que Ele quer e revela a hora que Ele quer. Então Deus me revelou essa palavra nesse dia mesmo, chamado hoje, nesse sábado. Então o Senhor me fez aqui meditar na palavra de Deus, que está mencionando a vida sacerdotal e a arca do Senhor e a vida com Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que Deus esteve presente com Moisés desde quando ele chamou Moisés lá no livro de Êxodo, capítulo 3, e chama ele para que ele pudesse ser o legislador, para ele ser o mediador, ele levar o povo, saída deste povo do Egito, a terra prometida chamada Canaã. Então, no meio dessa estrada, quando eles se deparam com o Mar Vermelho, eles encontram um obstáculo, eles encontram uma dificuldade. E eles olham para um lado, tinha montanha, para o seu lado esquerdo tinha montanha, para o seu lado direito tinha outras montanhas. E ele olha para frente, Israel olha para frente e encontra apenas um Mar Vermelho, repleto de suas ondas. E olha para trás e vê o seu perseguidor, chamado Egito, o faraó, com todas as suas carruagens, com seus cavalos e cavaleiros, com flechas, escudos, espadas, prontos a definhar a vida daquele povo. E aquele povo, por não conhecer o tamanho de Deus, aquele povo por não saber o tamanho da existência de Deus, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12, que o Senhor pega as águas do oceano e coloca na concha das suas mãos. Esse é o tamanho do seu Deus, e mede o céu a palmos. Então, Moisés, sabendo do tamanho deste Deus, olha para o povo e diz a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Diz, o Senhor fala para Moisés e diz, diga ao meu povo que marche. Então Moisés entoa para o povo e diz, somente marcha. Calai-vos e verás o que o Senhor vai fazer. Queridos, quando alguém se depara com uma situação que começa a ficar em aflição, que não sabe mais o que fazer, o Senhor é o dono do socorro. O Senhor é o dono da providência. E a Bíblia diz que Deus então diz, Moisés, o que é que tu tens nas mãos? O que é que Arão tem nas mãos? Toca nas águas. Meu irmão, naquele momento a água estava impetuosa. A água estava enfurecida. O inimigo do povo de Deus estava pronto para acabar com a vida deles. Mas tinha um socorro. Nessa tarde eu quero te apresentar esse socorro. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se chama o Senhor dos Exércitos. Se chama, meu Deus, querido, eu queria que você imaginasse o tamanho de Deus nesta tarde, nesta noite, para fazer sinais de maravilha e prodígio. Então esse Deus começa a caminhar com esse povo, começa a mostrar para eles coisas tremendas. Deus prepara para eles quando eles têm fome, para que eles pudessem ser saciados com pão no deserto. Deus transforma a água que estava amarga em água doce. Deus faz da rocha sair água. Deus faz sair cordonizes do arraial para alimentar aquela nação. Quase 3 milhões de pessoas, 2,5 milhões de pessoas. E Deus vai e alimenta. Mas esse povo, esse mesmo povo que estava caminhando para a terra prometida, para Canaã, esse povo começa
a se corromper. Esse povo começa a se misturar com as coisas que não é do agrado do Senhor. E quantas pessoas que estão se misturando no mundo, quantas pessoas que estão se afastando do querer e da vontade de Deus. Queridos, quando alguém entristece o coração de Deus, automaticamente o coração de Deus se fecha. Aí Deus usa a sua palavra chamada misericórdia. A palavra misericórdia significa a miséria do homem que toca nas cordas do coração de Deus. Então, Deus ainda estende a mão ao pecador mais uma vez, usando a sua mensagem chamada longanimidade. E então, mais uma vez, o homem, o pecador, dá as costas para o seu Criador e se corrompe. Aí Deus estende outra palavra, estende a graça, que significa favor imerecido de Deus. Então esse povo dá as costas para o Senhor. E não foi diferente aqui com Ofni e Finéias. Quem foi Ofni e Finéias? Ofni e Finéias eram sacerdote, Eli era o seu pai. Eles tinham tudo para aprender a obedecer ao Senhor, a andar nos mandamentos do Senhor. Só que eles perdem o juízo, profanam o templo, adulteram dentro do templo. Queridos, eles perdem a cabeça, entram em pecado, em fornicação, eles fazem atrocidades, eles pegam a mais do que era para eles pegar das ofertas, dos sacrifícios, e começam a tirar aquilo que era de Deus para eles. Há um perigo muito grande nessa noite, você que está me ouvindo, de nós pegarmos aquilo que pertence a Deus e nós queremos para nós. Ou seja, nós tirarmos aquilo que pertence a Deus e tomar frente. O próprio Jesus, em certa vez, disse para Pedro: Pedro, tu está olhando esta moeda? O que está? Qual é o rosto que está nela? E ele disse: é o de César. Ele disse: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Queridos, então esses homens, eles perdem a cabeça. A arca do Senhor, ela continha dentro dela o pão, que era o maná, a vara de Arão, e tinha as pedras dos 10 mandamentos. E ela representava, em cima dela tinha 2 querubins de madeira coberto de ouro puro. Ela representava a presença de Deus. Nitidamente. Ela representava a presença de Deus real no templo do Senhor. E a Bíblia diz que no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, existia um homem chamado Eucana. Ele morava nas montanhas de Ramataim Zofim. E ele saía com a sua mulher chamada Ana, e ele ia até a cidade de Siló para sacrificar ao Senhor e adorar anualmente. Então, nesta caminhada, ele ia se encontrar com o pai de Ofni e Finéias, que era o sacerdote Eli. Então Ana, ela invoca o Senhor. E Eli estava tão cego. Infelizmente, eu tenho uma palavra um pouquinho dura nessa tarde. Mas tem sacerdote que está dentro da casa de Deus e está cego. Porque o pecado está entrando e ele está calado. O pecado está entrando e ele está de braços estacionados. Queridos, olha, para obedecer o homem e a Deus, meu compromisso é com Deus. E nessa tarde, nessa noite, eu vou agradar o Senhor.
Eu poderia despejar mel no teu coração e na tua vida e no teu ouvido, mas eu estou aqui para profetizar a palavra de Deus. E profeta, quando é usado por Deus, ele entrega os oráculos de Deus e entrega ao povo. Então, nessa tarde, nessa noite, eu estou para entregar a mensagem de Deus. Infelizmente, há sacerdote dentro da casa de Deus que está vendo o templo sendo profanado, que está entrando o adultério, que está entrando a mentira, que está entrando o engano, e não está santificando a igreja, não está, aleluia, colocando no lugar aquilo que está fora do lugar. E eu quero te falar, sacerdote de Deus, nessa noite, Deus irá te cobrar, porque o Deus de Israel, ele se chama amor, mas lá no livro de Hebreu, ele se chama fogo consumidor. A palavra de Deus se chama amor e benignidade, mas ela também se chama justiça. Deus irá entrar com justiça em tua vida, sim. Ofni e Finéias já não mais ouviam o seu pai. A arca simbolizava a presença de Deus. E eles profanavam com adultério no templo. Homens que tinham que se santificar, que tinham que usar estola sacerdotal, veste sacerdotal, uma mitra na sua cabeça, que tinha que usar, aleluia, a santidade do Senhor, que tinha que pegar a mensagem de Deus e entoar ao coração dos homens, que tinha que oferecer o sacrifício de sangue anualmente, estavam profanando o templo. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele ceifará. A palavra de Deus diz em Salmo 101, versículo 7, aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. O Senhor se encarrega de tirar. Chegou um tempo, queridos, em nome de Jesus Cristo, Deus vai provar quem é o verdadeiro cristão e o que não é. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vai fazer a distinção entre o justo e o ímpio. Aquele que tem compromisso com Deus e aquele que não tem compromisso com Deus. Deus te chamou, sacerdote. Deus te chamou, profeta, para fazer a vontade de Deus, não a tua vontade. Ei, sacerdote, nesta noite, ouvinte da palavra de Deus, se levanta como profeta. Ei, ouvinte, aqui tem mulher e homem de Deus que está ouvindo a mensagem, que os sacerdotes têm tentado parar a tua voz, têm tentado calar tua boca, mas Deus hoje me levanta como profeta nessa noite, para dizer que eles não vão conseguir calar tua boca, não. Você nesta noite está recebendo uma carga, lamanchudecante, lamassudecante. Deus está mandando sobre a tua cabeça hoje uma unção, está levantando profetas nessa geração agora, em nome de Jesus Cristo, que tem um chamado com Deus, que tem compromisso, que não se vende as barganhas deste mundo, que não se vende as mentiras, que não se vende aos enganos de Satanás, mas que tem um compromisso com Deus, que é fiel ao Senhor, que zela pela palavra. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz: então vereis a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Qual é a diferença? Como alguém pode ver a diferença? Uma pessoa que está dentro da casa de Deus, está andando com adultério, está mentindo, está enganando, deve e não paga, não dá satisfação, não tem palavra, não tem compromisso, anda com mentira, com fofoca, com engano. Deus não está nesse meio não, querido. Deus é santo, importa que aqueles que se cheguem a Ele sejam santos também. Aleluia. E aqueles dois moços, Ofni e Finéias, perderam o juízo. E agora os filisteus, que há 2000 anos antes de Cristo e depois 1200 anos antes de Cristo, que moravam numa região ao sudoeste de Canaã, a 32 quilômetros da cidade de Siló,
que aonde Eli estava, a 32 quilômetros, não era muito longe não, se levantaram contra Israel. E agora esses filisteus começam a pelejar. Ofni e Finéias se lembraram então da arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E eles vão entronizar então para ganhar aquela guerra. É bem certo que no arraial houve um alarido, e os filisteus até ficaram um pouco preocupados. Mas eles perceberam que a unção de Deus, a presença de Deus já não estava no meio daquele povo. Eu não conheço um Deus que vai ficar no meio do pecado. Eu não conheço um Deus que, o meu Deus, o nosso Deus não vai ficar no meio de fofoca, de mentira, de engano, de fraude, daquilo que tem aborrecido o coração de Deus. Então Deus permite que Israel perca a guerra. E são mortos aqui no versículo 11, capítulo 4, versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e morto os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Queridos, quando o mensageiro chega e dá notícia para Eli, Eli estava cansado, velho e sem enxergar mais aquilo que os seus filhos estavam fazendo, ou melhor, tinha perdido a autoridade. Quantos pais de família já perdeu a autoridade? A mãe, a filha e o filho dizem, eu vou fazer assim, e assim que é feito. E dentro da igreja também, eu vou fazer assim, e assim que vai ser feito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ei, sacerdote, representa também o dono de família e a mãe de família. Abre a tua mão aí nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Deus está colocando aí uma autoridade nas tuas mãos, está colocando uma unção. Você perdeu essa autoridade da tua casa. Você já não tem mais respeito pela tua família. Você não tem mais respeito pelos teus membros. Eles ainda não te falaram, sacerdote, mas eles já perderam sim. Se você se voltar hoje para Deus, Deus vai mudar a tua história, sacerdote. Deus vai mudar esse quadro, porque a glória de Deus já não está mais aí dentro não. A glória de Deus já sumiu. Então, chega a notícia, Eli estava sentado numa cadeira, cai e quebra o pescoço. Ao mesmo tempo, a sua nora estava gestante e ela entra em parto. Quantas gestantes recebem notícia ruim e entra em parto? E ela olha e ela conhecia a glória de Deus. E aí deram 2 notícias. Teu marido foi morto, teu cunhado foi morto, teu sogro foi morto e foi levado à arca. Ela disse, pronto, acabou. Acabou a glória de Deus. Então ela bota um nome no seu filho. Porque o povo de Israel, o judeu em si, para ele o nome dizia tudo. Quantas mães não estão colocando o nome de filho sem nem saber o que significa? Muitas das vezes o nome do teu filho significa nome de demônios. E você acha bonitinho e coloca. Então, a mulher, a nora de Eli, entra em parto. E antes de suspirar, de morrer, ela coloca o nome do seu filho para as parteiras e diz, Icabô ou Icabode, que significa, foi-se a glória de Deus. Queridos, a glória de Deus na vida de algumas pessoas já se foi faz tempo. Faz tempo que você não sente mais a presença de Deus, porque a vida não está mais no altar. Faz tempo que você não sente mais a presença de Deus, porque tem vivido um mundo de pecado. Faz tempo que você não sente mais a unção de Deus, porque a sua vida, o seu altar está desmanchado. Mas nessa noite o Senhor me traz aqui como uma palavra de Deus, de arrependimento do teu coração. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, ei, sacerdote, ei, mãe de família, ei, pai de família, ei, dirigente de igreja, ei, servo do Senhor, ei, obreiro, ei, obreira, ei, ouvinte. O Senhor está mandando você colocar a tua casa em ordem. A tua casa é o teu seio, é onde você reclina,
É onde você tem que ter paz. Qualquer lugar você gostaria de estar, menos dentro da tua casa, porque você já não encontra mais paz. Essa paz já foi tirada por Satanás e faz tempo. Mas eu tenho uma palavra de Deus em 3 minutos aqui para você. Deus está trazendo de volta aquilo que foi tirado. Se você abrir o teu coração nessa noite e se arrepender, a Bíblia diz lá, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer transformar a tua vida, mas é necessário você se humilhar, é necessário você descer, usar a humildade de Cristo. Quando você usa a humildade de Cristo, o Senhor te abençoa. O Senhor quer abençoar a tua terra, a tua casa, a tua família, a tua cidade, o teu bairro, o teu país. Muitas pessoas colocam a culpa nisso, colocam a culpa naquilo, é dos políticos, é disso, daquilo. Queridos, cabe a nós começarmos a orar. Quando o povo de Deus reúne, o inferno tem que bater em retirada. É claro que nós temos que ter atitude, mas nessa noite nós temos que orar ao Senhor para o inferno bater em retirada, colocar nossa vida no altar. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Queridos, 2 Crônicas 7, 1, nos diz que Salomão, o rei Salomão, ele faz sacrifícios ao Senhor, e o Senhor enche a glória do templo, que os sacerdotes não podiam se conter de tamanha glória. É isso que Deus quer fazer na tua vida, quer tirar a tristeza do teu coração, quer tirar a angústia, quer te colocar uma alegria diferente. Deus quer transformar a tua vida nesta noite, mas é necessário você se humilhar. É necessário você reconhecer que há um Deus no céu e que tudo está sobre o seu controle. E é necessário você querer fazer a vontade de Deus. Encerrando essas palavras, o profeta Samuel, que não se corrompeu, foi criado no templo e não se vendeu às barganhas do inferno. Ele pega, depois que o Senhor restabelece e traz a arca de volta, ele pega uma pedra entre Mispa e Sem e coloca Ebenezer e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha, Samuel, ele foi criado no meio da corrupção, só que ele era juiz, sacerdote e profeta. Deixa eu te dizer, ainda que tentaram corromper o sacerdócio de Samuel, ele era juiz. Ainda que tentaram tirar essa ordem que Deus colocou nas mãos dele, de juiz, mas ele ainda ficou profeta. E com profeta ninguém se mexe, irmão. Ei, queridos, com profeta ninguém mexe. Sabe por quê? Porque profeta entrega os oráculos de Deus, a verdade do Senhor, doa a quem doer. Deus abençoe. Que o Senhor te guarde e te abençoe com toda sorte de bênção nessa noite. E que o Senhor visite o teu coração, a tua casa, a tua família. Estabeleça um altar. E que o Senhor coloque todas as vírgulas no lugar, em nome de Jesus. Amém. Deve. Né? Deve. Senta aí. Hã? Na porta da geladeira, pega o copo ali.
Rede Popular de Rádio, são 18 horas. Eu acho que eu quero pedir perdão aí ao mensageiro, que eu acho que o nosso medidor de tempo ali, ele está diferenciado do que nós estamos aqui na locução. São 18 horas e 37 minutos, 18h37, a mensagem foi entregue, a mensagem foi ouvida, e se ela vai ser aplicada, só o eterno Deus é que vai saber. Eu não sei, eu ouvi, e com certeza, como neste momento muitas pessoas ouviram. Então é só nós analisarmos, pensarmos de que forma nós estamos aplicando. E se não me engano, eu tenho quase 99,99 de que hoje, exatamente, nós estávamos em Planalto Serrano, no estúdio da rádio, conversando com até o nosso amigo Alexandre, se ele permitir registrar a presença dele aqui, certo? Nosso amigo Alexandre, que está dando suporte técnico para nós. Alexandre, lá locutor, programador da rádio Super, FM Super. Então ele está nos dando esse suporte, nos ajudando aqui. Então nós estávamos lá em Planalto Serrano, quando nós conversamos sobre o assunto cristão. Ontem já tivemos Deus, ele vai montando assim, ó. Ele vai montando os degraus, vai montando, e hoje com o presbítero aqui, presbítero Paulo, certo? Trouxe a mensagem aqui, falando do sacerdote. E eu vou falar uma coisa para vocês, ouvintes do programa Falando de Jesus, do meu coração. Para um mensageiro chegar aqui ao vivo, hoje a rádio, ela tem alcançado mais de 200 mil pessoas interligadas pelo sistema de rádio via cabo. Temos várias pessoas que estão nos assistindo pelo site. Temos algumas pessoas nos assistindo pela web TV. Para um mensageiro ao vivo, para todo o Brasil, para o mundo, para falar uma palavra que, segundo ele, foi dura, que eu não acredito que foi dura, mas que foi a verdade. E a verdade, não existe palavra dura. Verdade tem que ser dita, a interpretação as pessoas podem fazer. Mas o mensageiro, e eu creio o seguinte, que quando Jesus, só vou repetir uma frase de ontem, quando Jesus falou a verdade pura para aqueles que comercializavam no templo, não foi palavra dura, ele falou que ele sentia no coração a tristeza, sendo um templo da casa de Deus, o pessoal fazendo um negócio, fazendo comércio. O mensageiro falou de palavra, eu creio que não é a palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. E para ele falar o que ele falou, ou tanto espiritualmente ou visivelmente, ele já percebeu, ele já viu que como as pessoas estão profanando a casa de oração, como as pessoas estão agarinhando exatamente a casa, o templo de Deus. Mas, como está escrito de que nós viríamos tal coisas que não era para nós não nos escandalizar. E hoje, eu vou falar mais uma palavra aqui que trouxe no meu coração, de que eu já ouvi. Pessoas falando, vamos abrir igreja, que igreja dá dinheiro. Vamos abrir igreja, porque igreja dá dinheiro. Então tem pessoas, eu ouvi já isso, como a mensagem trouxe de uma revelação exatamente das coisas que estão acontecendo. Então pessoas estão preocupadas com o bolso. É melhor abrir igreja do que carregar um saco de cimento. É melhor abrir igreja, tá entendendo, do que carregar, ficar batendo ponto. O dinheiro vem fácil. A palavra que o irmão trouxe de Oséias, tem muitas pessoas no mundo que está sendo levada por essas pessoas que têm dom de falar. Não sabedoria de Deus, mas tem o dom de falar, de convencimento, de persuasão.
e está levando as pessoas que não sabem ler, as pessoas que não sabem escrever, as pessoas dando tudo de si para exatamente encher o bolso deles. Tem muitas pessoas que estão sendo levadas, ficando na miséria, ficando na pobreza, por causa exatamente de falta de conhecimento. Deus fala o que nós devemos fazer. Deus ensina como devemos agir, com sabedoria, com discernimento, com excelência, com respeito. Está escrito na Bíblia o que se deve fazer. Mas tem muitos que estão aproveitando exatamente das pessoas. Muitos andam de ônibus, andam a pé, andam de bicicleta? Muitos estão dando muito seu dinheiro e outros só estão andando de jato para cima e para baixo? Jesus simplesmente andava a pé e de jumento quando precisava ou de barco. Agora na Serra são 18 horas e 43 minutos, 18h43. Eu quero agradecer a todos. Mais ainda, vou falar. São 18 horas e 43 minutos, mas eu só quero reforçar que o presbítero Paulo trouxe aqui exatamente, eu vou ler o que ele trouxe. Mas é que nós não podemos perder, se o presbítero permite eu complementar, que nós não podemos perder a fé, que nós não podemos perder o rumo, que nós não podemos perder a crença, que nós não podemos perder exatamente aquilo que Jesus falou na Bíblia, porque ainda existe profeta que honra a Deus no planeta Terra. Creio com certeza que existe isso, porque existe muitas pessoas com compromisso com Deus, existe muitas pessoas que se esvaziam do seu ego, se esvaziam do seu orgulho, se esvaziam exatamente da sua riqueza, se esvaziam de tudo para adorar verdadeiramente Deus em espírito e verdade. Tenho certeza disso. E se Deus permitiu que 1 ano e 10 meses nós estamos aqui e temos ouvido palavras, não são minhas palavras, mas mensageiros que falam, que denunciam que existe exatamente pessoas usando a Bíblia como escudeiro por trás, sinceridade, são lobos. São 18 horas e 45 minutos, nós vamos ficando aqui. Eu quero agradecer a toda a comunidade Taboazeiro, uma ótima noite para vocês aí que estão em qualquer lugar aí. A você que está no parquinho aí em São Cristóvão, você que está na avenida, a você que está em qualquer lugar aí de São Cristóvão, que você tenha um excelente fim de semana. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Ilha em Vitória. Quero mandar um abraço também para todos os ouvintes da Rádio Educadora Talento, lá no bairro Palmeiras, no bairro de São Domingos, a você de Jardim Bela Vista. Quero mandar um abraço exatamente para vocês de Planalto Serrano, que nos ouve exatamente Maria Nilbe, Vista da Serra, Campinho da Serra, a você que está nos ouvindo na quadra 37, um abraço para meu amigo Tom, lá da quadra 37, né, do comércio lá da padaria, ok? Um abraço para meu amigo Tom. Quero mandar um abraço para vocês que estão nos ouvindo aí em Jardim Tropical, a você que está nos ouvindo exatamente em André Carlone, a todos que nos ouvem em Carapina Grande, você que está na praça aí de Carapina Grande, agora batendo aquele futebolzinho, mas está ouvindo aí, está sentado no banco também, tomando aquele sorvete. Um abraço para todos do bairro Diamantina, a você de Central Carapina, a todos que nos ouvem exatamente também no Rosário de Fátima, Jardim Limoeiro, a você que está nos ouvindo neste momento aí no bairro Boa Vista. Um abraço para toda a comunidade Boa Vista, a você de Jardim Carapina, essa comunidade maravilhosa também, que sempre está acompanhando o programa Falando de Jesus. A você do bairro de Fátima, aí na José Rato, um abraço para você que está aí na praça central do bairro de Fátima, a você que está em Hélio Ferraz, a todos vocês, a Manel Praza, a todos vocês, um excelente domingo, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu comércio, abençoar todos, independente do credo que você serve, independente do que você faz, mas Deus tem sempre bênção para nós. A você que está em Balneário de Carapebus, a você que está nos ouvindo em Novo Horizonte, Cidade Continental, um abraço para meu amigo Jamaica, lá de Cidade Continental, próximo daí da Avenida Terceiro Mundo, ok? Um abraço para meu amigo Jamaica, a todos que estão aí em Cidade Continental, nos 5 setores,
Que Deus possa abençoar todos vocês. A você que está em vista do Mestre, com certeza uma ótima noite. Você está nessa visão maravilhosa do monte, exato, e viaja a sua mente. Pensa quando Moisés estava no monte orando por nós. Pensa você que está de frente para o Mestre Alves, você que mora aí no bairro Vista do Mestre. Pensa, olha para lá no cume da montanha, quando Deus falava com Moisés, exatamente intercedendo por nós. A você que está em Colina de Laranjeira, Chico Sítio, um abraço para todos vocês. A você de Taquara 1, Taquara 2, Rua São João, José Salles Nogueira, a você de Regina de Paiva, a todos de Taquara 2, um abraço meu amigo Jonas, lá em Taquara 2, a todos que nos ouvem. São 18 horas e 48 minutos. A Deus eu agradeço por mais um programa, por você. Quero agradecer também você que está no site. Um abraço para todos lá de Piúma. A você de Piúma, que nós registramos ali a sua presença. A você de Vitória. Enfim, a todos. Que Deus possa abençoar, que você tenha um final de semana maravilhoso na fé em Cristo. E temente a palavra de Deus, que é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta. E amanhã, o presbítero não falou, mas amanhã você pode ouvir a palavra de Deus exatamente numa igreja mais próxima da sua casa. Se você já é cristão, que Deus te abençoe. Se você não é, vai, faz uma visita, vai deixar Deus trabalhar com você, deixa Deus falar com você, porque uma hora, se hoje você não vai, mas uma hora Deus, você pode chamar Ele, mas Ele está de braços abertos para te servir. A todos vocês, até segunda-feira, se Deus permitir, para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Estou fazendo aqui? Eu só sei que o grande rei me mandou chamar. Logo eu que nunca saí de Lodebar.